Boa noite, povo! Tudo bom com vocês? Olha eu por aqui já, aguardando a galera entrar, pra gente começar a falar sobre essas interpretações de sonhos, sobre esse oráculo tão lindo que é os sonhos, né? Eu venho sempre dizendo a, a muitas pessoas que vêm até mim que a interpretação de sonhos é o oráculo que é mais fiel à nossa conexão referente à guiança, né, sobre a gente, sobre a nossa necessidade real de seguir, de caminhar. Então, hoje está sendo incrível para mim porque é de fato falar sobre algo que amo verdadeiramente e que pulsa em mim com uma verdade muito linda, né? Eu sou referência de várias guianças, de várias questões que acontecem mesmo assim na minha vida e que maravilha poder estar trazendo isso para vocês, porque de fato é muito lindo esse oráculo. Pois é, galera, vamos lá. Eu hoje decidi fazer essa live porque há mais de 16 anos eu sou taróloga, né? Eu faço atendimento com tarô, venho estando dentro desse lugar, trazendo o recado, entregando às pessoas o recado dentro daquilo que a pessoa quer saber, daquilo que a pessoa está buscando saber, referente ao que acredita que seja necessário. Mas desde criança que eu faço interpretações de sonhos, também, né, é um oráculo que eu já faço a interpretação dentro do núcleo familiar, dos amigos e tal, há muitos anos. E é um oráculo que ele trabalha dentro da sua necessidade real, porque ele vem não falando sobre o que você quer saber, mas falando sobre o que você precisa saber. E isso é muito necessário, né? Porque às vezes a gente quer muito saber sobre coisas supérfluas, sobre o que vem por cima do problema, sem ter interesse de saber o que está ligado a essa raiz do problema, que é o que de fato importa, né? Então, hoje eu escolhi 3 sonhos para interpretar e sem ter nenhum tipo de pensamento, nem de imaginar sobre o que viria para mim. Dentro desses sonhos que eu recebi um desdobramento, que acredito que seja algo que acontece muito e que as pessoas não sabem distinguir o que é desdobramento e o que é sonho. E sim, existem esses dois lados e que igualmente vem trazendo recados e que é muito importante que você entenda qual é qual, porque o desdobramento ele vem trazendo a real sobre o que precisa ser dito de forma muito mais clara, né? Sem muito simbologismo, sem muita firula como sonho, né? Porque o sonho geralmente ele vem, ele tá ligado mais a essa questão de tempo, de espaço, de pessoas. Você tá num lugar, já muda o cenário, você tá numa situação, já muda as pessoas. E essa questão mais de sonho, né? Então, como identificar quando é sonho e quando desdobramento? Então, este é um ponto que é muito necessário que vocês estejam bem ligados, porque os dois trazem recados, mas são totalmente diferentes, né? O que acontece? O desdobramento ele vem dentro de situações recorrentes em que lhe coloca em um contexto totalmente lógico, né? Onde a sensação que você tem é que o lugar que você está você já conhece, as pessoas que estão neste lugar você já tem intimidade e você consegue distinguir exatamente as suas emoções. Se tá triste, se tá feliz, se tá emocionado, se tá com medo. Então, geralmente o desdobramento ele coloca totalmente conectado com a situação presente. Por quê? Dentro da questão espiritual, que é da linha que eu trabalho, um lugar em que você
se vê diante da situação e que você entende que aquilo é super real. Você não consegue identificar que é um sonho. Você está totalmente conectado àquela situação. Então, isso é um desdobramento, né? Não sei, muitas pessoas falam comigo, eu também tenho essas experiências de que, às vezes, você está num sonho, você sabe que é sonho, você consegue olhar para a situação sabendo que é sonho, mas no desdobramento é algo tão real que você não consegue distinguir tempo e espaço, né? O desdobramento ele coloca em situações em que muitas pessoas relatam que não conseguem entender o tempo e espaço, se vê dentro da situação de forma muito verdadeira, como se isso fosse algo assim, que não tem como dizer que foi um sonho, porque é muito real, e a pessoa não consegue entender exatamente ou não ou está dentro de um processo entre os dois planos, né? Que é o plano espiritual, que quando você dorme você tem acesso, e o plano carnal, físico, né? Que é esse. Então, muita gente relata que tentam gritar e não consegue, tentam falar e não consegue, tentam mexer e não consegue. Então, acabam não conseguindo ter esse domínio dentro da questão física, porque o espírito está em um lugar que provavelmente você foi conduzido para que traga recado ou para que você esteja trabalhando, né? Porque quando a gente dorme, a gente trabalha também, viu, gente? Tem gente que diz, eu durmo e acordo ainda mais cansado. Sim, você é trabalhador da luz e provavelmente tem estado dentro desse processo e às vezes lembra e às vezes não lembra, né? Então, o desdobramento é assim. O sonho, como que você sabe que é sonho? Sonho, ele está sempre ligado a processos de mudança de cenário, né? Mudança de pessoas. Você tá num lugar, já aparece em outro e vem várias simbologias, né? E o que que acontece? Por que que eu tô falando isso com vocês? Dentro dos sonhos que eu escolhi, eu ia escolher 3 que tivesse simbologias mais recorrentes, né? Que as pessoas me buscam, que tem sempre esses símbolos, né? E essa pessoa em questão, ela me trouxe, né, esse desdobramento que ela estava diante de uma entidade que ela já conhece, e essa entidade falava algumas coisas com ela em que ela não lembrava, mas quando ela acordava, ela já é uma médium, né, de uma força muito grande. Ela é uma médium que tem essa sensibilidade muito mais potente e ela já tem reconhecimento sobre isso. Então, quando ela se acorda, né, quando ela consegue abrir os olhos e ter movimento, ela enxerga uma senhora sentada no quarto dela, né? E ela relata que ela se sente bem, que ela não sente medo, que ela não sente desconforto. Então, o que acontece? Esse desdobramento dela coloca ela num processo de conexão com a guiança dela, né? Quando ela tá com essa entidade, que ela descreve ser uma pombagira, vem trazer a ela uma necessidade de uma guiança dentro do processo dela espiritual, onde ela precisa estar totalmente presente. Ela se acorda e encontra essa senhora. A senhora, ela vem representando a sabedoria. A necessidade dela estar na questão presente, com sabedoria diante de todo o processo espiritual dela. Então, ela teve um desdobramento. Não é todo mundo que tem esse processo, porque é algo que tem a ver com mediunidade, é algo que tem a ver com sensibilidade espiritual, e não é qualquer pessoa que tem. Desdobramento é algo muito difícil, muito raro. E essa pessoa em questão, eu já tive outras situações em que eu presenciei ela conseguir ter essa conexão direta com a espiritualidade. Então, eu vim trazer a vocês que quando vocês estão com um sonho que parece ser um sonho, mas que vocês estão sentindo ser verdade, um lugar que vocês conhecem, mesmo nunca tendo visto na vida real, aqui dentro desse plano, você conhece esse lugar totalmente, você sabe, provavelmente isso que você está tendo é um desdobramento, tá? Que é
uma viagem para o outro plano, onde você consegue tá lembrando, né? E isso a memória, a lembrança é algum recado que está trazendo para você. Sim. Esse foi o primeiro processo que teve, né? Dessa pessoa de desdobramento que eu vi. Tem vários que chegam até mim, mas que dentro dessa proposta que eu fiz da live foi essa. E eu achei muito interessante trazer para vocês, porque tem muita gente que chegam até mim e fala assim: Vilma, eu acreditei muito que fosse verdade, eu não conseguia ter noção que era um sonho, eu não conseguia ter noção que era algo diferente do tempo e espaço, eu não conseguia. Eu quis gritar e não conseguia, eu quis me mover e não conseguia, eu não tinha acordo com minha questão física. Então, isso é um desdobramento, né? Tem gente que fica em desespero, entra em desespero. E o que eu recomendo quando você tiver um desdobramento, porque é realmente desesperador. Você tá fora do teu corpo e entender que você não consegue ter esse domínio dentro da questão física é verdadeiramente desesperador. É respirar, compreender, né? Agora já se compreende que é um desdobramento. E dentro da respiração, vir para a presença, porque a respiração é o vínculo total de equilíbrio e de retorno que você tem. Ok, pronto. Gente, para quem não me conhece, eu sou Vilma, taróloga há mais de 16 anos, faço leitura de tarô e de interpretações de sonhos há todo esse tempo. E quem me conhece sabe o quanto forte e importante é esse trabalho. Eu tenho estado dentro desse processo com muita felicidade e cada vez mais certa desse dessa minha missão, que é entregar o recado, né? Minha mentora espiritual, que é a Maria das Dores, ela me chamava da menina do recado, e hoje, com a maturidade que eu tenho, com toda a vivência, eu me rotulo como uma mulher do recado. E, de fato, graças a Deus, todas as pessoas que chegam até mim, elas recebem o recado. Enfim. O segundo sonho, que agora é sonho, na verdade, o primeiro sonho, que eu relatei para vocês foi um desdobramento. O primeiro sonho, a pessoa me relata o seguinte, o sonho da pessoa. Ela estava dentro de um processo onde era como se fosse uma cerimônia, e dentro dessa cerimônia tinha algumas pessoas que tratavam ela mal. E ela, dentro do sonho, se entende que aquele lugar não pertence a ela, então ela sai e encontra uma estrada. E nessa estrada ela caminha, sem rumo, e encontra um moço em um cavalo branco. Vamos por parte. Todas as vezes que você sonha com templo, com cerimônia, vem falar com a questão psicológica, né? Então, dentro do sonho dela, essa pessoa, esse lugar psicológico, tinham pessoas que não tratavam ela bem, ela não se sentia pertencente àquele lugar. Então, dentro desse processo inicial, vem falar com ela sobre a necessidade dela fazer organização de pensamentos que tem colocado ela em confusão e sensação de não conseguir, de não ter controle, de não se sentir confortável. Quando ela se coloca dentro de uma estrada, a estrada vem falar sobre a vida, né? A estrada vem falar sobre a vida e as possibilidades. Então ela vai caminhando nessa estrada, né? Sem ter um rumo real, mas ela vai caminhando nessa estrada. Então o sonho vem falando com ela sobre a necessidade de compreender o lugar em que ela não se sente pertencente, para que ela se retire, para que ela saia desse lugar. E ela começa a andar nessa estrada. Então ela encontra um moço de cavalo branco. Sonhar com o cavalo sempre fala sobre espiritualidade, né? O cavalo, ele vem representar esse campo espiritual. Por quê? O cavalo é aonde tem essa guiança, né? Você, em cima do cavalo, guia o cavalo, mas o cavalo é quem acaba te levando na direção do que precisa, né? Então tem esse moço em cima do cavalo, e ela relata que esse moço em cima do cavalo vai seguindo ela sente segurança com esse moço em cima do cavalo. E aí ela encontra um porco
um porco selvagem que parece que vai atacar ela, mas esse moço em cima do cavalo, ele consegue tirar esse porco do caminho dela para que ela continue o caminho, né? Então, o cavalo vem falar sobre espiritualidade e esse moço, ele em questão, vem falar sobre uma pessoa específica do sexo masculino que foi trazido para a vida dela dentro desse processo espiritual, de guiança mesmo, de propósito, para que consiga estar tirando tudo aquilo que desvia ela do caminho dela, tudo aquilo que coloca ela distante daquilo que é dela, para que ela consiga passar, né? Então ela continua caminhando neste caminho, né? E esse rapaz do lado. Ela chega na frente, tem uma escola. Ela entende que é uma escola e dentro dessa escola tem várias crianças e todas essas crianças são especiais. E o que acontece? Essas crianças, sonhar com criança significa emoções que dependem unicamente de você. A criança, ela sempre depende de alguém, né? São seres dependentes. Então, dentro do sonho, sonhar com criança significa algo que depende de você. E essas crianças especiais vêm falar sobre emoções em que tem precisado de um cuidado especial, de um olhar mais atento. Então, ela diz que são várias crianças especiais. E dentro dos sonhos vem falar sobre várias emoções em que precisam desse olhar atento, né? E ela diz que quando chega nessa escola, que ela vê essas crianças, esse moço de cavalo, ele para, desce do cavalo e diz a ela, vou seguir com você. Então, o que acontece? Esse moço, ele vem representar alguém dentro da questão física desse plano que está chegando, sendo guiado pela espiritualidade, porque vem em cima do cavalo, o cavalo que vem falar sobre espiritualidade. E essa pessoa, ela vem trazendo a ela a missão de organizar e de um olhar atento para as emoções, as crianças, as crianças especiais, que ela precisa ter esse olhar atento para que ela consiga estar organizando e seguir o caminho dela. Então esse homem, ele vem para seguir. Então fala sobre um amor que chega na vida dela, trazendo a ela essa conexão com o caminho de encontro com o amor da vida dela. E aí até então, esse sonho parece que ela encontra o amor da vida. Porque quando eu interpretei esse sonho para ela, ela disse, eu conheci uma pessoa e essa pessoa é esse príncipe que tem estado no meu caminho, que tem me ajudado, que tem... E aí se acha que já tá tudo resolvido, né? Só que ela pega e fala comigo assim, só que na noite seguinte eu tive mais um sonho. Entendam, a maioria dos sonhos, eles vêm com uma continuação. Então, é importante que você preste atenção no seu sonho. O seu sentimento, as simbologias, tudo aquilo que lhe chama atenção e principalmente o sonho que vem depois desse. Geralmente, na mesma noite, você tem vários sonhos e você diz, sonhei com várias bobagens. E todas essas bobagens, elas são continuação de um recado em que você está recebendo, né? Então, dentro desse sonho, eu interpretei para ela. Existem lugares que você precisa identificar que não é o seu lugar para que você se retire. Seguir seu caminho compreendendo que a espiritualidade está te guiando, que você não está sozinha, ela está no caminho, um cavalo vindo atrás com um rapaz. E que tem dentro da tua vida chegando um amor que vai lhe dar esse lugar de abertura de caminhos para que você compreenda qual é o seu lugar e qual é a sua abertura de caminho, qual é o seu encontro com o amor da tua vida. Por quê? Dentro dos seus sonhos fala sobre várias emoções que dependem de você, que precisa desse cuidado seu, precisa desse olhar atento, para que você se conecte verdadeiramente com esse amor que vai te sustentar e te colocar de pé. E aí ela me diz, nessa mesma noite, eu sonho com uma pombagira, e essa pombagira diz a mim, você vai encontrar o amor da sua vida, mas não é esse homem, não. Incrível. Por quê? Ela sonha com o homem, eu faço a interpretação do sonho, e dentro da interpretação ela fala, esse é o amor da minha vida, chegou o amor da minha vida, eu estou totalmente tranquila, mas
vem a moça dela, vem a pombagira dela, essa moça é essa que todo mundo tem, que a gente sabe que traz essa sustentação, esse equilíbrio e essa verdade que a gente precisa para se conduzir e falar com ela. Está chegando o momento de encontrar o amor da sua vida, mas não é esse homem. E aí o que é que se entende dentro desse sonho? Ela teve dentro do sonho um desdobramento, um encontro com a moça dela, onde diz a ela que sim, ela está no caminho que ela está trilhando para o encontro referente a esse amor da vida, mas que não é esse homem. O encontro real dentro do processo do amor da vida dela é ela mesma. A pombagira vem trazer a ela a sensação real sobre o caminhar, onde se entende que é sim necessário ter alguém que esteja do teu lado para caminhar com você, para estar com você dentro desse processo de caminhada, na sensação de cumplicidade, de acolhimento, mas que você só encontra a paz que seu coração merece quando você entende que o verdadeiro amor da sua vida é você mesma. É você mesma que lhe traz essa conexão direta. Então, o que é que esse sonho veio trazer a ela? Conversando com ela, se entende que é uma mulher que passou por vários relacionamentos frustrados, várias situações que trouxe a ela traumas profundos sobre os relacionamentos. Nada saiu da forma que ela gostaria. E ela tá desde sempre procurando esse amor da vida, esse companheiro que vai trazer a ela essa sensação de pertencimento dentro do mundo. E o sonho dela vem dizer a ela que ela só vai conseguir encontrar a paz que o coração dela merece quando ela entender que o verdadeiro amor da vida dela é ela mesma. Que o amor que vai trazer a ela essa conexão real com o mundo, com a vida, com tudo que existe, é ela mesma. E que não importa quem esteja do lado dela. Não importa se é bonito, se é rico, se é forte, se é companheiro. Se ela não for ao encontro deste verdadeiro amor que é ela mesma, ela não vai conseguir se conectar verdadeiramente com a paz que o coração dela merece. Então, eu entrego a ela, né? Que eu já fiz a leitura, ela tá aí com certeza. E sabendo, porque ela reconheceu tudo isso de forma muito bonita. E reconhecendo que de fato, esse recado é algo que ela precisava muito entender, porque é uma busca há anos sobre esse amor, sobre esse companheiro, e entender que você só entende o que é amor quando você experimenta de você para com você mesma. Então, esse sonho vem trazer a ela essa necessidade de reconhecer ser dona do próprio destino, entender que pode caminhar qualquer pessoa do lado dela, mas é ela que vai sustentar em cima das próprias pernas. Porque quando ela tem essa sensação real sobre que ela não precisa de ninguém que a complete, que ela já é completa, que tudo que chega na vida dela é para transbordar, para trazer esse lugar de satisfação, de acolhimento, ela vai entender que tudo que chegar na vida dela tá tranquilo. A régua não fica tão alta, não fica nessa necessidade, nessa busca desnecessária de algo fora, né? Então o sonho dela vem trazendo a ela essa necessidade de olhar para dentro, de reconhecer a própria força, de reconhecer que é amor da própria vida, reconhecer que ela, dentro do caminho dela, quando entende que é o próprio amor da vida, todo mundo que chega é grande, é forte, é importante, Então, esse sonho traz a ela essa reconexão com a necessidade de se ver com a ótica que ela merece, né? Então, esse foi o segundo sonho que chegou para mim. As simbologias que teve nesse sonho, né? O cavalo, que sempre cavalo vem falar sobre espiritualidade. Sempre que você sonhar com um cavalo, ele vem falar sobre espiritualidade. Então, precisa se prestar atenção. Se o cavalo tá mais bravo, se o cavalo tá mais manso, se ele tá lhe carregando, se você que tá carregando ele, tudo isso são pontos que vai lhe colocar num processo de reconexão e de compreensão como está sendo guiado, como está sendo levado essa sua questão espiritual, né? Templo,
igreja, qualquer lugar que pareça sagrado, sempre vem falar sobre a questão mental, psicológica. Então, o início do sonho dela vem falar com ela sobre a necessidade desse cuidado do psicológico, de não deixar que a mente coloque ela em processos de desconforto, saber se retirar, né? Saber doutrinar essa mente quando está colocando ela em processos de desconforto, de culpa, de angústia, de mágoa, de dor, de raiva. Todos esses sentimentos de baixa frequência, ele fica dentro da mente, trazendo você desconforto, né? A estrada, o caminho vem falar sobre a vida, sobre as opções, sobre as possibilidades, trazendo pernas na vida, nas possibilidades, nas aberturas em que o mundo traz a ela, mesmo sendo acompanhada deste moço do cavalo. As pessoas, esse moço do cavalo, ela não reconhecia as pessoas em que estava perturbando ela dentro desse templo, também ela não reconhecia. Então, são sentimentos e emoções que ela não está conseguindo descrever, mas que tem estado aí dentro do processo dela, trazendo desconforto, desalinhamento, desconexão dela com ela mesma, né? Escola, sonhar com escola, vem sempre falar com você sobre a necessidade de estar atento a tudo que tem estado vivido, né? Suas vivências são seus ensinamentos, né? Vem dizer a você. Quando você sonha dentro de uma escola, vem falar com você sobre a necessidade de olhar para trás e ver tudo que viveu, tudo que superou, tudo que passou, para que você não entre em processo de descontrole emocional diante da situação presente, porque sonhar com a escola vem dizer a você, você já sabe sobre tudo isso, você já aprendeu sobre tudo isso dentro da vivência. Então não há necessidade de descontrole, de perturbação da mente. Sonhar com criança, qualquer tipo de criança, recém-nascido, pequeno, grande, médio, vem falar sobre responsabilidade. Toda criança, ela é dependente, né? Então vem falar sobre responsabilidade sua. Quando ela sonha com crianças que são crianças especiais, vem falar sobre emoções que dependem de você, são emoções que tem que ser conduzida por você de forma mais atenta. Tem emoções aí que precisam ser vistas de forma mais atenta, vista de forma mais respeitosa, né? E quando ela sonha com essa pombagira falando com ela, tudo sonho que você entendeu aí, tá tudo certo. Tem um homem, uma figura masculina que vem lhe ajudar a abrir seus caminhos para que você encontre o amor da tua vida, mas ele não é o amor da sua vida, o amor da sua vida é você mesma. Aí já é um sonho mais desdobramento que traz a ela um recado importantíssimo que tem muita gente que não consegue compreender, mas que precisa compreender que antes de encontrar fora é preciso reconhecer dentro, porque não tem como você reconhecer nada que você nunca viu, que você não conhece. Pois é, esse foi o segundo sonho. Terceiro sonho. Quem já sonhou com um cemitério e ficou super assustado? Gente, o segundo sonho, a pessoa me relata o seguinte, que ela está procurando uma pessoa. A pessoa em questão é alguém que ela conhece e é alguém que tem uma conexão muito forte com ela, porque é também um sacerdote, né? Uma pessoa que está na linha de frente dentro de um campo espiritual e tal, e é alguém que se iguala muito a ela dentro da responsabilidade emocional, afetiva, espiritual, dentro de uma comunidade. E ela está dentro do sonho procurando essa pessoa. E ela entra num lugar, quando ela chega nesse lugar, é um cemitério. Ela sai desse cemitério quando ela vai para outro lugar, cemitério, e ela não está encontrando essa pessoa. Ela vai para outro lugar, cemitério, e vai saindo de um cemitério e caindo no outro, saindo do cemitério e caindo no outro. O que acontece? Essa pessoa em questão, que ela está sonhando, é muito importante você entender com quem você está sonhando e o que essa pessoa representa na tua vida. Essa pergunta é muito importante. O que essa pessoa representa na minha vida? Qual a visão que eu tenho sobre essa pessoa? Qual o olhar positivo que eu tenho sobre ela? Qual o negativo que eu tenho sobre ela? Isso está sendo trabalhado dentro do seu processo, né?
Então, quando ela procura essa pessoa e todos os lugares que ela procura, ela sempre acaba caindo em cemitério. Gente, sonhar com um cemitério fala sobre finalizar algo que já não tem mais como continuar, não tem mais conserto, não tem mais. O cemitério é o lugar onde já não tem mais como ter esperança, é o lugar do fim. É o lugar que você chega lá e o sentimento que você tem dentro do cemitério é de aceitação, não existe outro. Independente do que você busque dentro da sua emoção, o cemitério lhe traz a sensação de aceitar. É o fim. Então, o que o sonho dela vem dizer? Ela procurando essa pessoa, ela sai de um cemitério entrando em outro, sai do cemitério entrando em outro. Então, o sonho dela vem falar com ela sobre alguma situação na vida dela em que ela está com dificuldade de encerrar, de aceitar, de desapegar, de finalizar. Porque o cemitério ele vem falando sobre esse fim, mas ele vem falando sobre essa necessidade de deixar que se finda algo para que se dê a abertura para um recomeço, para um novo momento. É como se só se reencarna quem morreu, não é exato? Então, sonhar com o cemitério é dizer a você, é preciso deixar que algo acabe, finalize, para que você tenha força, disposição e permissão para que algo novo comece, inicie. Então o sonho dela, ela caindo de um cemitério no outro, vem dizer que ela está com dificuldade de finalizar um processo que tem trazido ela um bloqueio, onde não tem deixado ela estar diante do recomeço, de um novo amanhecer, de uma nova oportunidade. É como se dissesse a ela, está na hora de finalizar, aceitar o fim, para que você consiga estar diante desse novo recomeço, para que você seja merecedora desse novo começo, para que você se permita sair desse loop. Então, às vezes as pessoas sonham muito com cemitério e ficam muito preocupados e não sabem que sonhar com cemitério é sempre muito bom, vem falar com você que existe um processo na sua vida em que merece esse fim, merece essa aceitação desse fim, porque existe algo muito incrível, muito renovador, muito diferente, uma oportunidade muito grande que chega para você, trazendo a você uma conexão real com tudo aquilo que você verdadeiramente merece. E dentro desse processo todo foi esses 3 sonhos que eu escolhi, né? Porque muita gente vem falando comigo que sonha com o cemitério, fica muito preocupado, pensando que é alguém que vai morrer e tal. E não, vem falar exatamente sobre isso, sobre o fim de algo para o recomeço, para o renascimento, para a reorganização, para o alinhamento de um novo momento, né? Então, esses sonhos, eles trazem a você sempre um direcionamento para aquilo que, de fato, você precisa e que você merece. Então, é um oráculo incrível que tem dentro desses processos do inconsciente o simbologismo necessário para que você entenda a sua situação presente, qual a energia que você está vibrando, o que precisa ser modificado, alinhado, mudado, redirecionado, para que você consiga estar conectado diretamente com aquilo que é seu. E é isso, gente. Gente, eu queria muito trazer muito mais conteúdos para vocês referente a este oráculo lindo que é o sonho, né? Eu recebi muitos sonhos maravilhosos, né? Todas as pessoas que me mandou os sonhos, eu vou responder de forma gratuita no direct. Tá? Vou estar mandando para vocês todas as pessoas que já mandaram, né? Que eu acabei de alguma forma sendo sonhos que não tem tanta simbologia. Eu trouxe esses que tem esses símbolos mais recorrentes, que muita gente vem trazendo, e ficam bastante preocupados. Muita gente fala, gente, eu não sei o que é sonhar com cavalo, com estrada, com caminho, com criança. E são símbolos que hoje, se você sonhar, você já consegue ter mais ou menos uma dimensão do que se trata, né? Para que você consiga estar organizando tudo isso. E eu tô muito feliz com toda essa movimentação que foi trazida.
Eu estou muito feliz com todas as pessoas que abraçam esse projeto comigo, trazendo muita verdade dentro do sentir, né? Porque eu trabalho com isso e sei que tem muita gente que busca todo esse simbologismo, mas tem um pouco de vergonha de dizer ao mundo: eu acredito em tudo isso real e é verdade, e traz verdade dentro do meu sentir. E tá tudo bem também, né? Cada um no seu processo, mas quem levanta a bandeira e diz: eu tô aqui, acredito no teu trabalho, eu dou minhas sinceras gratidão, e tô muito, muito, muito feliz com todas as pessoas que chegam até a mim. E você, que não mandou seu sonho, mas que tem um sonho recorrente e que quer fazer essa interpretação, pode mandar para mim. Vamos entrar em um acordo, eu vou ouvir seu sonho, vou lhe dar o direcionamento. E é isso. Gratidão imensa a todos. Estou muito, muito, muito feliz com tudo que vem acontecendo. Tenho novidade para trazer para vocês. Logo, logo estou trazendo uma novidade incrível para vocês, que é um passo muito importante dentro desse processo de leitora de símbolos, de especialista dentro desse campo. E tô assim, dentro de todo esse processo, assim, muito feliz dentro de tudo isso e muito grata, viu? Gratidão a todos aqui presentes. Mande para mim todas as dúvidas que vocês tiverem, que o máximo que eu conseguir para estar respondendo, alinhando com vocês, eu vou estar fazendo. E feliz, feliz demais, viu, gente? Foi rapidinho, que eu queria só trazer a vocês a força que tem esse oráculo, o quanto incrível é esse processo do nosso inconsciente, o quanto tem muito a ser dito, o quanto tem muito a ser entregue a gente, e colocar vocês no lugar de entender que não é loucura, que às vezes a gente está sonhando e fala: gente, eu sonho demais com isso, e tem muita coisa que eu preciso falar para vocês, para que vocês compreendam, né? Como lugares que vocês estão dentro do sonho, você fala: nunca vi, mas eu tinha uma intimidade muito grande com esse sonho. Pessoas que você nunca viu e que você fala: gente, eu nunca vi, mas eu tenho uma intimidade muito grande com essa pessoa. E tudo isso são recados muito profundos, tudo isso são conexões muito profundas que vai trazer a vocês uma conexão muito forte com quem vocês são, com o que vocês precisam para alinhar todo esse processo de caminhada. E quem está conectado com o próprio sonho, quem sabe o que o inconsciente tem para dizer, vai estar sempre um passo à frente diante dessa vida louca, dessa dificuldade, desse processo, né, de muita dificuldade que é caminhar, né? Porque a evolução, todo mundo sabe que não é tão bonita quanto pintam, não é tão confortável quanto falam, mas cada passo dado é verdadeiramente importante e verdadeiramente satisfatório. Gratidão a todos, boa noite, Deus abençoe a cada um de vocês, gratidão imensa. Beijo!